Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Gracioso Deus, no nome de Jesus nós oramos a Ti e rendemos graças ao Teu nome. Muito obrigado por Teu amor e por Tua bondade em nossas vidas, ó Pai. Te peço que o Senhor me conduza por Tuas misericórdias e graça nesta ministração, e que eu consiga trazer clareza ao texto que nós fizemos a leitura, que eu possa, através do Espírito Santo, trazer sentido a esse texto que nós fizemos a leitura.
e nós venhamos sair daqui entendendo o que o autor quis dizer ao escrever esse texto, e também que nós venhamos entender a tua vontade para nós neste tempo, Pai. Nós venhamos compreender o que o Senhor quer falar no nosso coração através desta palavra, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito me use por amor de teu nome e por amor da tua amada igreja. Amém. Meus irmãos, imaginem a seguinte cena: uma pessoa que dedicava a vida a fazer o bem. Imagine isso comigo. Alguém que ajudava os necessitados, que cuidava dos doentes e que usava os próprios recursos para comprar remédios para os mais pobres. Mas não parava por aí. Enquanto essa pessoa estendia a mão, ela também oferecia palavras de esperança, palavras de consolo e palavras de fé para aquelas pessoas que estavam aos seus cuidados. A sua bondade era tão evidente, era tão visível, que logo se tornou conhecido em toda a comunidade. Muitos o admiravam, respeitavam e até se inspiravam nele. Imagina como um homem desse deveria ser tratado pelas autoridades. Imagina aí no nosso tempo, um homem bom, um homem justo, um homem que faz o bem, como ele deveria ser tratado, ser recebido pelas autoridades. Penso eu que esse homem ele deveria ser tratado com o maior respeito do mundo, pois ele faz o bem, pois ele cuida das pessoas, ele traz esperança para essas pessoas. Mas, meus irmãos, como tantas vezes acontece, sua popularidade, ela trouxe inveja, ela despertou a inveja. As autoridades locais, movidas por ciúme e pela perda de influência, não suportaram ver o povo se voltando para alguém que não fazia parte de um sistema. Então tramaram contra ele e de forma injusta e cruel prenderam esse homem bom, não por ele ter feito mal, mas exatamente por ele fazer o bem. Isso é injusto, não é, meus irmãos? Isso é desonesto. Uma pessoa que faz o bem ser tratada dessa maneira. Uma pessoa ser punida simplesmente porque ela faz o bem para as pessoas. Pois é, meus irmãos. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. É exatamente esse tipo de situação que nós encontramos no texto que nós vamos meditar hoje, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, os versos 17 ao 42. Mas para nós entendermos as motivações do que está acontecendo aqui, dos versos 17 ao 42, nós precisamos trazer luz através do contexto. E o que está acontecendo é o seguinte, meus irmãos. Aqui no contexto em que esse texto está inserido, nós estamos nos primeiros passos da igreja. O Espírito Santo ele já havia descido sobre os apóstolos, conforme nós vimos ali em Atos capítulo número 2, e muitos já estavam se convertendo ao cristianismo. Pedro ele já havia pregado 2 sermões poderosos, nos quais cerca de 8.000 pessoas creram e passaram a se reunir com os demais irmãos. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 2, verso 41, e Atos capítulo 4, verso 4. Muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e estavam sendo inseridos no corpo de Cristo. Como resultado dessa expansão, após a segunda pregação de Pedro e João, os 2 foram presos pela primeira vez pelo Sinédrio, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 4, versos 1 ao 3. Mas mesmo diante da prisão e do risco iminente, eles retornaram ao convívio dos irmãos e juntos eles oraram pedindo que Deus lhe desse mais coragem para continuarem pregando com ainda mais ousadia, conforme nós vimos na semana retrasada.
a perseguição se levantou contra aqueles homens. Aqueles homens foram presos, foram açoitados, mas quando eles foram liberados, eles foram ao encontro dos irmãos e oraram pedindo: Senhor, nos dê mais ousadia para nós pregarmos o Evangelho. Nós vimos isso em Atos capítulo 4, versos 29 a 31. E o texto relata que esses irmãos tinham tudo em comum. Esses irmãos que se convertiam ao cristianismo. Um era a mente e um era o coração, conforme registra lá em Atos 4, verso 32. Diante, meus irmãos, desse amor fraterno e da crescente generosidade, muitas pessoas passaram a vender suas propriedades e a depositar os valores aos pés dos apóstolos, que então distribuíam os bens conforme a necessidade de cada um que fazia parte ali daquela igreja. Contudo, surgiu um casal chamado Ananias e Safira, e nós já estamos chegando próximo ao texto que nós fizemos a leitura. E o texto nos diz que esse casal também venderam as suas propriedades. O número de pessoas estava aumentando, a generosidade e o amor fraterno crescendo dentro da igreja. Muitas pessoas de propriedades estavam abrindo mão das suas propriedades para colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e assim aqueles que não tinham propriedade nenhuma passassem a ter propriedades ou um meio de ser sustentada. O texto relata de um homem chamado Barnabé que vendeu um campo e doou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E diante dessa expansão de generosidade, surge esse casal. E aí o que é que esse casal faz? Esse casal também vende uma propriedade, mas eles entregam apenas uma parte do valor que eles haviam adquirido da propriedade, tentando apresentar uma generosidade que não era verdadeira. Eles estavam fazendo isso pensando na sua própria imagem e na sua própria reputação. E aí o resultado disso foi trágico, meus irmãos. Por quê? Porque o texto nos diz que ambos morreram e grande temor tomou conta daquela comunidade e também das pessoas que não faziam parte dessa comunidade, conforme nós vimos aí em Atos, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Eles foram punidos, castigados por conta de que tentaram apresentar uma generosidade que eles não tinham. Eles não morreram porque eles deram somente parte do dinheiro. Eles morreram porque eles tentaram enganar o próprio Espírito Santo. Ao tentar enganar a igreja de Cristo, ao tentar mentir para a igreja de Cristo, na verdade estavam mentindo para o próprio Deus. E aí, morreram. Caíram duro no chão e foram enterrados. E após a morte de Ananias e Safira, meus irmãos, os versos 12 a 16, e aí a gente já vai começar a entender esse texto de forma maravilhosa. Os versos 12 e 16 de Atos, capítulo 5, nos mostra que os apóstolos continuavam realizando muitos sinais e maravilhas entre o povo. Qual foi a primeira ordem do Sinédrio? Não fale mais neste nome. Não ensine mais sobre este nome. Só que logo após a primeira prisão, eles estão de novo pregando. Só que agora a oração deles foram atendidas. Se antes eles estavam apenas ensinando com sinais e maravilhas simples, agora Deus está usando esses homens de forma mais extravagante, mais ousada. Não é apenas um coxo que foi curado, agora está vindo uma multidão de pessoas a fim de serem curadas pelos apóstolos. Os apóstolos estavam realizando agora muitos sinais e maravilhas e ainda estavam ensinando no nome de Jesus. Glória a Deus. Eles ainda estavam ministrando ousadamente. E o que acontece? A igreja crescia rapidamente. E um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor Jesus. E muitos enfermos eram trazidos para perto dos apóstolos buscando cura.
E até mesmo, meus irmãos, o texto nos diz que alguns esperavam que a sombra de Pedro os tocasse para serem curadas. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Agora Deus está usando esses homens de forma poderosa. Agora Deus está usando esses homens com uma forma mais ousada. Por quê? Porque ao invés de pedirem proteção, porque ao invés de pedirem que as pessoas do Sinédrio não os vissem pregando, esses apóstolos pediram mais ousadia para pregar o Evangelho. Pediram mais força, mais vigor para serem mais contundentes. E agora um número maior de pessoas estão se convertendo. Pessoas estão aglomerando por causa daqueles homens simples, pescadores, que foram chamados por Cristo. E aí, meus irmãos, foi por causa de tudo isso, do crescimento da igreja, dos milagres, da influência crescente dos apóstolos, que as autoridades religiosas ficaram tomadas de inveja. Então eles mandaram prender novamente os apóstolos. E é neste ponto que se insere o trecho que nós fizemos a leitura, dos versos 17. Nós veremos como o povo de Deus deve obedecer ao Senhor com fidelidade, meus irmãos, mesmo diante da oposição dos homens, porque a obra de Deus, ela é invencível e gloriosa. E o tema que eu coloquei nesta pregação desta noite é: como devemos encarar os sofrimentos causados pela oposição. É isso que nós iremos aprender nesta noite, meus irmãos. Como nós devemos encarar os sofrimentos causados pela oposição. Nós vamos, neste momento, refletir sobre 3 verdades, na verdade 4 verdades que esse texto traz para nós. A primeira verdade, meus irmãos, e aí nós vamos fazer a leitura desses textos mais à frente, se encontra dos versos 17 ao 28, que nos diz como a oposição dos homens não detém a obra de Deus. Nós iremos também, meus irmãos, ver dos versos 29 a 30. Esses versos nos falam que a igreja deve obedecer a Deus acima de tudo. Dos versos 33 a 39, o texto nos diz como a obra de Deus é invencível. E por fim, meus irmãos, os últimos versículos nos mostram, dos versos 40 a 43, que o sofrimento por Cristo é motivo de alegria. Sofrer por Cristo, meus irmãos, é motivo de grande alegria. Façamos a leitura dos versos 17 ao 28. Atos capítulo 5, versos 17 a 28 nos diz o seguinte: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, alguém chegou e disse:
Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Versículo 28, que lhes disse: dei-vos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Nos versos 17 aos 28. Depois dessas coisas que passaram a acontecer, devido à pregação dos apóstolos, os sinais que estavam acontecendo, aqueles homens se apresentam diante dos apóstolos tentando barrar o crescimento da obra de Deus. Mas esses versos, meus irmãos, nos mostra, os versos 17 a 28, que a oposição de homens não conseguem deter, não conseguem parar a obra de Deus. Aleluia. Nós vemos nesse texto aqui que esses homens, líderes, movidos por inveja, fizeram o que com os apóstolos? Lançaram os apóstolos na prisão, tentando impedir o crescimento da igreja e a pregação genuína e verdadeira do Evangelho. Mas o que é que acontece, meus irmãos? Deus ele intervém por meio de um anjo e os envia de volta ao templo. Olha que coisa interessante. Aqueles homens que estavam presos pelo sinédrio, pela liderança religiosa, estavam ali justamente para não pregarem o Evangelho. Era uma tentativa de calar e de tentar impedir o crescimento do Evangelho de Cristo. Mas, meus irmãos, esse texto nos revela algo surpreendente. É que quando Deus está no negócio, meus irmãos, não existe prisões alguma que nos impeça de fazer a sua vontade. O texto nos diz que Deus ele intervém diante dessa situação. Um anjo do Senhor aparece no cárcere onde esses apóstolos estavam presos, tira os apóstolos dessa prisão e os envia de volta para onde? Para o templo. Voltem a ensinar. Que coisa maravilhosa. Como o nosso Deus é tremendo. E aí, aqueles homens, quando o sinédrio se reúne e chega, eles dizem: vamos lá buscar os apóstolos. Quando os guardas chegam diante da prisão, eles veem toda a prisão aparentemente normal. Glória a Deus. Os guardas ainda estavam vigiando, as prisões estavam trancadas, mas os apóstolos estavam pregando no templo. Glória a Jesus. Glória. Que coisa incrível, meus irmãos. Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Enquanto, meus irmãos, o sinédrio tentavam calar o povo de Deus, Deus estava abrindo as portas para que o Evangelho ainda continuasse crescendo. Ou seja, oposição humana não consegue parar o crescimento da obra de Deus. Homens não conseguem deter a obra de Deus. Quando Deus está agindo, meus irmãos, no crescimento e no avanço da sua igreja, não existe homem algum que possa impedir. Autoridades podem se levantar, autoridades podem levantar decretos, mas diante dos decretos, Deus está fazendo a sua igreja crescer. É isso que o texto nos mostra. É que homem nenhum consegue parar, deter o crescimento da igreja de Cristo. Mas esse texto nos mostra outras verdades muito importantes, dos versos 29 a 32. Veja o que é que o texto nos diz. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus do nosso antepassado ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro.
Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Vejam, meus irmãos, que coisa interessante. Esses textos aqui nos mostram, Pedro e os apóstolos revelam algo muito interessante. É que a igreja, ela deve obedecer a Deus acima de tudo. Deus deve ser nossa prioridade, meus irmãos. Aleluia. Quando o Sinédrio questiona Pedro, Pedro declara a seguinte verdade: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro é enfático, meus irmãos. Pedro não faz a rodeio. Pedro não teme na base pelo fato de estar correndo um risco iminente de vida. Pedro não negocia sua fé e ele diz: irmãos, pessoas do Sinédrio, não importa obedecer a homens, mas importa em primeiro lugar obedecer a Deus. E aí a gente vê que a mensagem de Pedro é central. Cristo morreu, ressuscitou e foi exaltado. O que era que aqueles homens estavam tentando impedir que Pedro e os apóstolos fizessem? Que pregassem no nome de Jesus. E o que é que Pedro está fazendo? Está pregando Jesus Cristo, porque a nossa mensagem, irmãos, ela deve ser central. Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para tentar consolar ninguém. Nós não estamos aqui para tentar acalmar ninguém. Nós estamos aqui com um único objetivo central: Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Quando Pedro se encontra diante daqueles homens, ele não hesita. Ele diz que Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou e foi exaltado. E ele dá testemunho, tanto dele, como dos apóstolos que viram, como também do próprio Espírito Santo, que confirma o testemunho da igreja. A terceira verdade que nós encontramos aqui nesse texto é que a obra de Deus, ela é invencível. Os versos 33 a 39. Diante do interrogatório e da fúria daqueles homens que se levantaram contra os apóstolos, o verso 33 diz que quando eles ouviram isso, eles ficaram furiosos e eles queriam matá-los. Mas veja como Deus age poderosamente. Quando não chega o tempo de Deus, irmãos, nas nossas vidas, nós podemos descansar no Senhor. Deus pega um dos que estavam lá, mestre da lei, chamado Gamaliel, e Deus usa aquele homem para pôr os apóstolos em liberdade. O texto nos diz que Gamaliel se levanta e ele adverte de forma incisiva, contundente para aqueles homens. E ele diz: vocês veem, vocês conhecem o testemunho da história. Na história se levantou um homem por nome de Teudas. E depois algumas pessoas começaram a segui-lo, 400 homens começaram a segui-lo. Depois que ele morreu, essas pessoas se dispersaram. Se levantou outro homem, depois do tempo do recenseamento, por nome de Judas o Galileu, que também liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e esse grupo se dispersaram. E aí vem uma frase poderosa, muito forte de Gamaliel. Ele diz: homens, se isso que vocês estão lutando for obra humana, fiquem tranquilos, porque ela cairá por si só como um exemplo desses dois homens. Mas se por outro lado for obra divina, vocês não poderão resistir, porque estará lutando contra o próprio Deus. Diante, meus irmãos, daquela fúria, daquela situação tensa, esse homem se levanta e cala aquele sinédrio.
As pessoas são convencidas por esse discurso. E aí o que é que acontece? Antes de liberar os apóstolos, o versos 41 nos diz. No verso 40, perdão. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Olha o que é que os apóstolos estão passando aqui. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Por fim, a última verdade desse texto, meus irmãos, é que o sofrimento por Cristo, ele deve ser para nós motivo de grande alegria. Olha o coração dos apóstolos. Depois do discurso de Gamaliel, e aquelas pessoas, depois delas terem sido convencidas por aquele discurso, elas pegaram os apóstolos e deram uma pisa naqueles apóstolos. Deram uma surra, mandaram açoitá-los. E depois que liberaram esses apóstolos não saíram murmurando, meus irmãos. Eles não saíram entristecidos por Deus, com Deus, porque Deus deixou eles apanharem. Mas veja o coração desses apóstolos, no verso 41. Os apóstolos saíram dos sinédrios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Meus irmãos, esse texto aqui é um tapa na nossa cara. Muitas vezes a gente está zangado com Deus porque o irmão não deu a graça e a paz para a gente. Muitas vezes a gente está desanimado porque a gente está insatisfeito com algum grupo, algum departamento da igreja. Mas esses apóstolos não, os apóstolos estão alegres porque se acharam dignos, foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. É um texto muito difícil para nós e para a nossa geração, porque nós queremos abandonar nossa fé, deixar de orar, deixar de fazer os nossos serviços, porque nós estamos insatisfeitos com coisas medíocres da igreja, meus irmãos. Enquanto esses apóstolos, eles estão considerando ser privilégio sofrer por causa do nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eu gostaria de fazer 4 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, meus irmãos, que esse texto traz para nossas vidas, é que quando nós obedecemos a Deus, as prisões e os obstáculos, eles não são o fim, mas são um palco para Deus realizar uma grande obra para a glória de Cristo. Quando nós estamos sofrendo perseguições, quando passamos por obstáculos, são nesses obstáculos que Deus manifesta a sua glória, para que o nome de Cristo seja ainda mais exaltado e glorificado. Aqueles homens foram presos com o objetivo de pararem de pregar no nome de Jesus. Mas aí, ali se tornou um palco para que a glória de Deus se manifestasse de forma poderosa. Enquanto aqueles homens estavam procurando na prisão aqueles apóstolos, chegaram outras pessoas dizendo: aqueles homens lá que vocês prenderam estão lá novamente ensinando no nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus, as prisões virão, as perseguições virão, mas tudo isso é palco para que a glória de Cristo se manifeste ainda mais poderosa em nossas vidas. A segunda verdade que esse texto nos fala, meus irmãos, é que a fidelidade de Cristo, ela pode custar para nós rejeição, abandono. Mas nossa prioridade, meus irmãos, não é agradar ao mundo, e sim honrar a Deus. É a nossa prioridade. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para agradar uns aos outros.
Nós estamos aqui, antes de tudo, para agradarmos a Deus. É a nossa prioridade. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que quando nós descansamos na certeza de que a igreja não depende da força humana, meus irmãos, mas que depende da vontade soberana de Deus, ali nós encontramos a verdadeira paz, o verdadeiro consolo. Essa é a certeza que nos assegura que essa obra que nós trabalhamos, que nós nos dedicamos, que nós investimos, como a irmã Dalva falou, ela não é e não depende das nossas forças, mas ela depende unicamente da vontade soberana de Deus. E por fim, meus irmãos, esse texto nos ensina que o sofrimento pelo Evangelho não é derrota, mas é um privilégio. Nós precisamos ter isso bem firmado em nosso coração. A igreja fiel, ela não se cala diante da oposição, mas ela segue anunciando Cristo com ousadia e com fervor, porque ela considera o desprezo, a rejeição, a humilhação, os açoites, privilégio, porque a igreja foi considerada digna de sofrer da mesma forma que Cristo sofreu, de compartilhar o sofrimento que Cristo sofreu. Então, meus irmãos, que nós viemos aplicar essas verdades em nosso coração, porque o nosso Deus é poderoso e a obra dele depende unicamente dele, não depende de mim, não depende da irmã Leninha, não depende da irmã Sandra, da irmã Dal, da irmã Denise, de Thaís, de Brenda, de Dilma, do irmã Divaldo, da irmã Eunice, de Taíma. Não depende nem de nós, meus irmãos, depende de Deus. Nós somos apenas os mensageiros, e quanto a isso devemos pregar a palavra de Deus com fidelidade, com coerência, com honestidade. Então que nós vamos nos colocar sobre os pés neste momento, agradecer a Deus por sua rica palavra, que fala conosco de forma tão especial, meus irmãos. Essa palavra fala conosco porque desde quando eu comecei a expor esse livro de Atos, que tem falado ao meu coração, tem ministrado poderosamente, tanto na minha concepção do que é a igreja, né? Que às vezes a gente passa por tanta diversidade que a gente se esquece, e aí a gente volta para a base do cristianismo, para a igreja de Atos, e ali nós encontramos o que é a igreja de verdade. É um povo que tem uma só mente, um só coração, que tem tudo em comum. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Bondoso Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco, por ter falado no nosso coração. A Tua palavra é santa e é perfeita. Por isso pedimos, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a aplicar esse texto em nossas vidas. Que nós venhamos considerar o sofrimento por Ti motivo de grande privilégio e alegria, Pai. Assim como aqueles apóstolos saíram alegres depois de terem tomado uma surra, nós também venhamos se sentir alegres quando as adversidades da nossa fé batem na nossa porta, Pai. Nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Com luz em paz.